tem aí muitos lojistas, né? Nós temos aí alunos da Expertise que estão fazendo parte aí do treinamento de gestão de vendas. Finalizamos aí a nossa primeira temporada e tem muitos convidados. Aqui nós temos lojistas, multimarca, temos lojistas aí de monomarcas, temos gestores, gerentes, nós temos aí donos de redes e tem inclusive donos de fábrica. Então, em nome de todo mundo, quero te dar aí boa noite, seja muito bem-vindo aí novamente. E eu gostaria que você contasse brevemente um pouquinho da tua trajetória, um pouquinho da tua história, que eu sei que ela também é muito inspiradora. Tá bom, muito bom ter um público bem heterogêneo, até porque o nosso negócio acaba também tendo multimarcas. Hoje a gente tem multimarcas, a gente tem monomarcas, a gente tem redes dentro de redes, né? E também tem todo o nosso corpo de colaboradores aí, que são por volta de 400 e poucos pessoas aí. Muito bem, o nosso grupo tem há 22 anos, tá? Eu sou sócio fundador, a gente começou em 1998, então, com uma loja da Arezzo. Então, não foi meu primeiro empreendimento como empreendedor. Eu tinha uma loja de revistas com revelação fotográfica, eu costumo dizer. Olha só. Então, entrega um pouquinho aí a geração. E mais do que isso, a gente ainda era o orgulho que falava que revelava em 1 hora as fotos, né? Nos dias de hoje, impensáveis e talvez até um pouco reflexivo no momento que a gente está vivendo aí, de quanto que está sendo disruptado alguns modelos, que veio realmente para acelerar algumas mudanças já previstas, né? Então, eu comecei ali, começou o Grupo Nomura, com as lojas da Arezzo. A gente cresceu de uma forma até rápida, com uma velocidade rápida, muito focado nas lojas de calçados. Então, a segunda loja já foi uma multimarca. Aí, depois, a gente começou a abrir mais Arezzos em Florianópolis, Balneário. Depois, a gente teve a L'Occitane, que é a loja de cosméticos, né, francesa. A gente teve aí durante 11 anos. Ano passado, que a gente vendeu para a própria marca, que não é cultura deles ter franquia. A gente era um dos poucos franqueados, tanto no Brasil quanto no mundo. Eles têm 2.000 e poucas lojas e quase nenhuma franquias. E por último, a última marca, de uma forma bem resumida, né? Porque a história são 22 anos, dá para a gente ficar falando aqui até amanhã. De uma forma bem resumida, a última marca que entrou no grupo foi a Adidas, por incrível que pareça. Fazem 6 anos que a gente começou com o projeto da Adidas, talvez num momento bem mais maduro, bem mais consciente do que a gente é e de onde a gente queria chegar. Fica aqui talvez uma primeira provocação, que durante muito tempo eu tinha muita vontade, muito interesse, muita ambição, muita energia, mas não tinha uma estratégia muito bem definida. Então hoje eu posso dizer assim, quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. Então durante muito tempo eu me considerava meio que uma Ferrari desgovernada, com muita vontade, muito apetite, porém sem uma estratégia bem definida. A partir do momento que veio a Adidas bem aliado com a nossa estratégia, a gente começou a ter um crescimento exponencial com o negócio, e o ponto de virada realmente que fez a gente dobrar de tamanho foi quando a gente tinha as 7 lojas da Adidas em Santa Catarina, e a Adidas, como a gente tinha os melhores indicadores comerciais do Brasil, eles ofereceram as lojas próprias para nós. Na verdade, todas do Brasil ofereceram para nós. E, obviamente, a gente não ia conseguir abraçar todas elas. A gente fez um estudo e a gente acabou pegando São Paulo e Rio. E aí, quando a gente assumiu as lojas deles, era uma grande surpresa de como a gente ia performar, porque, queira ou não queira, a Adidas é uma gigante, né? Tipo, a gente fala um caixa infinito, estoque, quem trabalha aí com estoque, os lojistas sabem o quanto a gente tem que administrar a cobertura de estoque, porque o dinheiro é limitado. E para nossa surpresa, a gente cresceu muito rápido, a gente praticamente dobrou o faturamento das lojas existentes da Adidas, a gente abriu muito mais delas, 7, e hoje a gente já tem 14 em São Paulo, Rio. Então, esse foi um pouco da história aí, de uma forma resumida, que eu acho que não é o propósito aqui do encontro hoje, é falar um pouco mais sobre o novo varejo, né, sobre a pandemia, os desafios atuais que a gente está passando. Sim, com certeza, Mauro, mas muito legal. Deixa eu até entrar nesse ponto. No final de 2019, a gente já começou a visualizar que já estava existindo esse movimento aí de crise, né, de pandemia, já estava se movimentando isso em muitos países. Vocês se prepararam para esse movimento ou vocês também foram pegos de surpresa? Como é que foi isso para o Grupo Nomura? Ô Ju, antes de a gente entrar nesse ponto, eu acho que eu esqueci de dar alguns números
até para ter um entendimento um pouco maior do negócio e ordens de grandeza, acho que o pessoal entender, tá? Legal, bacana. Nós somos uma empresa que eu costumo dizer um pouco esparramada, então a gente está presente em 3 estados, Santa Catarina, São Paulo e Rio, em vários municípios, então a gente tem um desafio grande de chegar na ponta, de gerenciar o negócio espalhado, é um desafio grande a comunicação, né, que a gente tem, então a gente é muito amparado em tecnologia para conseguir ter uma gestão do ponto de venda. A gente tinha 31 lojas, até bom já introduzir o assunto da crise aí, da pandemia. A gente tinha 31 lojas, já fechamos 2, estamos em análise se vamos fechar mais alguma. A gente tinha 480 funcionários, a gente demitiu 78, tá? O nosso orçamento para 2020 era 221 milhões, a gente já reviu para 160. Então, isto é, a gente já perdeu 61 milhões de faturamento esse ano. E esses são alguns dados aí que, só para ter uma ordem de grandeza e entender um pouco do que a gente é e algumas ações que a gente já começou a tomar. Legal, bacana, bem bacana compartilhar. Inclusive, já que você entrou nesse detalhe, quanto que representa hoje no grupo Adidas, Mauro? A Adidas representa 70% do negócio. 70%, olha só. Então, como eu estava falando, em relação a quando isso começou a acontecer, né? Esse movimento já começou lá no final do ano, a gente já estava visualizando que isso já estava acontecendo. Vocês se prepararam para esse momento, quando chegou isso no Brasil? Também pegou o grupo de surpresa. Como que foi isso para vocês? Então, eu tenho participado por diversas lives aí, eu acho que durante essa pandemia eu devo ter feito, sei lá, por volta de umas 15, tá? E não sei dizer uma empresa que se antecipou e viu esse movimento em 2019, nem em janeiro, nem em fevereiro. Há pouquíssimas delas que eu acho que não deve caber numa mão, que foi ali início de março, que acabou fazendo alguma leitura. Semana passada eu fiquei sabendo aí de uma pessoa que andou comprando uma empresa uma indústria de máscaras em fevereiro, fazendo essa leitura lá. Então, por mais óbvio que pareça, assim, eu vi as grandes companhias e as pequenas empresas não se antevendo isso, não fazendo essa previsão, então realmente pegou todo mundo de surpresa, inclusive nós, tá? Eu acredito que a própria Arezzo teve uma leitura rápida, mas a leitura da Arezzo foi dia 15, 14, por ali, 12 de março, então muito em cima. Então a gente está correndo atrás do tempo para organizar o negócio, né? Então, grandes parceiros que a gente acreditava, até como referência e exemplo, a gente tinha linhas já aprovadas em banco de crédito já há mais de 6 meses, 1 ano. Quando a gente vai consultar a linha, o banco é o primeiro a puxar o carro para trás, né? Então a gente correu atrás aí para organizar isso, mas com certeza não só nós, como o varejo em si, foi pego de surpresa e não se anteveu a essa crise. E que com certeza fica uma lição, né? Porque acredito que vão vir outras, né? Eu acho que para o varejo a gente visualiza que o varejo ele conseguiu se sobressair em outras crises, né? Em relação a quê? Em relação a ticket médio, em relação que a gente consegue se reinventar. E essa crise ela realmente pegou de surpresa e mostra o quanto a gente precisa se preparar e se adaptar para esses momentos também, né? Mauro, em relação agora às tomadas de decisão, quais foram as tomadas de decisão, as estratégias que o grupo precisou implantar para esse novo normal, né? A gente visualiza aí novos comportamentos, enfim, muitas estratégias elas são precisas e necessárias. Quais são as principais estratégias que vocês adotaram mediante a crise? Então, eu costumo falar um pouco e dividir esse momento que a gente está vivendo em algumas etapas, né? A primeira delas foi o lockdown, aquele choque repentino, imediato, que é desligar tudo de uma hora para outra. E nós, como empresa, até pela minha surpresa, como a gente estava preparado para fazer, por exemplo, um trabalho remoto, um home office, até porque a gente tem uma empresa espalhada em alguns estados, como eu disse, então a parte tipo do nosso servidor tudo em nuvem, né? A gente não tinha a cultura de home office, que talvez seja mais importante, mas a gente tinha a infra necessária para fazer a gestão do negócio à distância. Acho que esse foi o primeiro momento onde a gente teve que organizar os times. Eu acredito muito que o ser humano, em épocas de calamidade, de crise, de dificuldade, tende a se unir, né? Eu costumo dizer assim, no alagamento,
num terremoto, em alguma coisa, uma calamidade grande, as pessoas tendem a ficar mais generosas, mais solidárias umas com as outras. Numa empresa, não vejo... Né? Numa empresa a mesma coisa. Então, nos primeiros dias ali, eu vi uma coesão e uma solidariedade muito grande do time para a empresa, para salvar o negócio, para proteger ele. Então, nas primeiras semanas, sem fazer muita força, a gente tinha um engajamento muito alto do time. Tá? Passado aí as 2 primeiras semanas, eu senti que o time começou a ficar um pouco disperso, justamente para a gente não ter a cultura de home office. E engraçado que a gente vai pegando aos poucos, mas foi um fato bem isolado, onde eu liguei para um nível de gerência nosso até alto. Onde você está? Estou no supermercado, 11h30 da manhã. Eu falei, o que você está fazendo no supermercado 11h30? Não, porque a minha esposa pediu, eu falei que eu podia, e foi. Daí eu fiquei meio preocupado, nossa, será que a nossa produtividade não está caindo? E aí a gente começou a organizar em termos de rotina. Então, hoje, desde a segunda semana, a gente tem rotina para todas as áreas. Eu tenho one-to-one com cada departamento, as reuniões semanais, as reuniões diárias de comitês, as reuniões diárias de rotina. Então, a gente organizou essa rotina, porque no começo a gente fica meio perdido, né? Esse negócio de você fica em casa, e vem a tua família, e vem amigos, enfim. Então, a primeira coisa, a gente organizou essa parte de rotina. E uma coisa legal que eu gosto de compartilhar com todo mundo, o líder, a pessoa que dirige o negócio, nesse momento o emocional fica muito à flor da pele, a gente fica muito inquieto, muito em dúvida, muito incerto aí com os desafios, e eu adotei rituais. Tá? Entre os rituais, para mim, que eu adotei eu medito todo dia, eu faço treino todo dia no mesmo horário, eu tenho a pessoa que trabalha comigo, que faz a minha alimentação, que eu me sinto saudável, eu faço a minha terapia uma vez por semana. Então, tudo isso para tentar deixar a gente um pouco mais equilibrado, um pouco mais forte, porque eu estou vendo como os nervos estão meio à flor da pele, as pessoas, às vezes, explodindo muito rápido, né, dando um feedback não legal no momento errado, enfim. Então, isso foi essa primeira etapa. Assim, junto com isso, os grandes desafios foi planejar. E como que a gente vai planejar algo que a gente não sabe o impacto, né? Então, a gente planejou aí 2 cenários. Hoje eu posso falar um pouco mais de clareza, porque a gente já passou todos esses dias, mas no primeiro cenário, a retomada era 1º de maio, e o segundo cenário, a retomada era 1º de junho. Então, em Santa Catarina, a gente acabou retomando 22 de abril, até antes, só que em São Paulo, Rio, a gente já passou de 1º de junho e ainda não retomou. Então, acho que tudo... a reação desse impacto é criar planejamento. E a única certeza que a gente tem é que esse planejamento não vai ser na vírgula. Não adianta, a gente não vai acertar na vírgula o planejamento, mas a gente precisa ter um planejamento, um norte para tomar as decisões. Porque se a gente não tem um norte para tomar as decisões, a gente vai ser incoerência atrás de coerência. Hoje a gente toma uma decisão de uma maneira, amanhã de outra. Então, quando a gente fez esses cortes de pessoas, como eu falei para vocês, foi com base nessas retomadas, nossa perda de faturamento. Então, a gente demitiu 78 pessoas, readequou o número de quadro das lojas para poder seguir. A partir do planejamento, a gente começou a organizar a retomada. Então, na retomada, a gente considerou 50% de faturamento apenas versus o ano passado em Santa Catarina, 50% em São Paulo e menos 60% no Rio de Janeiro. Isto é, só 40% no Rio de Janeiro, que a gente acha que é uma praça que vai sentir mais. Isso vai se confirmar? É óbvio que na vírgula nunca vai ser, a gente vai acompanhando direto. Então, alguns números hoje, a gente já até consigo dividir com vocês. Por exemplo, em Santa Catarina, a gente tem contagem de tráfego já há muitos anos nas nossas lojas, então a gente conta eletronicamente a entrada das pessoas. Então, a nossa contagem de tráfego está em menos 70% nos shoppings, até pelo horário reduzido que está tendo, até as lojas de rua também está menos 70%. E o nosso faturamento em Arezzo está menos 48% e Adidas menos 32%. Porém, esses são alguns números meio brutos, que não dá para tomar muitas conclusões, porque se a gente falar só em venda, é um indicador isolado. Porém, o mercado ele veio muito promocionado, ele veio com muito markdown, né? Então, antecipou, né? Coisa que, por exemplo, maio do ano passado a gente não agressivava tanto o markdown, por os inventários, não só dos varejistas, como os dos industriais, os inventários de estoque estão muito elevados, é a necessidade de aceleração, né? De mandar embora. Então, a gente, por exemplo, está vendendo menos 32 nas Adidas, mas com EBITDA com resultado muito menor, porque a gente está abrindo mão de margem. Então, esses são alguns primeiros números
aí que a gente aqui em Santa Catarina a gente já retomou desde o dia 22, né? Então tá aí já há alguns dias, alguns mês já, né? 40 e poucos dias. Então a gente já tem um primeiro cheiro do que vai acontecer. E aí entrando agora para essa última parte, que eu tenho familiarizado um pouco mais, eu estou com uma visão de que São Paulo e Rio vai sofrer um pouco mais, tá? Em vários sentidos, não só no sentido econômico, financeiro, mas no sentido social, né? Pô, Florianópolis morreram 7 pessoas. Faz 30 dias que não morre ninguém, então é basicamente nada, vamos dizer assim, né? Já São Paulo e Rio, às vezes é comum um enteado querido morrer, um amigo próximo falecer, e eu acho que uma grande analogia que a gente pode fazer é o seguinte, é uma pessoa que fica 6 meses na prisão e a pessoa que fica 2 anos. A pessoa que fica 2 anos presa, ela volta totalmente diferente, né, depois de presa. Então, basicamente, essa pandemia, esse lockdown, para Santa Catarina, que as pessoas ficaram aí 30 e poucos dias em lockdown, eu acho que é um sintoma. De São Paulo e Rio, que talvez seja 90 dias, vai vir com outro sintoma. Talvez a retomada seja muito mais lenta, muito mais gradativa, talvez até com mais consequências, até emocionais, psicológicas, que eu acho que vai ser um desafio grande e vai mudar, talvez, mais o comportamento do consumidor para São Paulo e Rio. E aí, agora que a gente está nesse momento, que é a pergunta sua, assim, né? Tipo, o que a gente tem feito para se adequar? A primeira consciência que a gente tem feito no nosso time é exercer assim, ó, desconstrói o que a gente sabe e vamos construir o novo. Tá? Para isso, exige muita humildade, né? Existe muita disciplina, muita resiliência, porque, pô, eu acabei de dizer para vocês, pô, a gente está 22 anos nesse negócio. E uma máxima que a gente sempre fala para tudo, para acertar a gente tem que errar muito, né? Tem que errar muito para acertar. Pô, e agora, depois de 22 anos... né? Errando, acertando, acertando. De repente, o nosso varejo ele vira de ponta cabeça. E aí, como que está o Mauro, digamos, afim, com apetite, com a mente aberta, com humildade em aprender novamente? Então, porque o varejo ele voltou completamente diferente do que era. Exatamente. Né? Pequenos exemplos que a gente pode falar. Todos os protocolos de segurança. Então, por exemplo, todos os nossos provadores de Adidas estão lacrados, não pode provar. Todos os protocolos de segurança de vigilância sanitária, distanciamento, álcool gel, limpeza, 2 máscaras descartáveis por dia para cada funcionário, enfim, isso é o básico, higienização das peças, mas também o novo consumidor, que não pode provar, agora aqui em Santa Catarina, que eles liberaram provar acessórios, então calçados está com os protocolos de segurança, e na minha cabeça, e talvez na cabeça da maioria dos varejistas, mas como que eu vou vender um produto numa loja física se o cliente não pode provar? Então a gente tem que aprender novamente como que nós vamos construir isso. E fora isso, acho que talvez o consenso mais óbvio aí é que o consumidor ele voltou altamente digital. E aí eu posso já compartilhar alguns números com vocês. Boa. Nas nossas lojas de calçados, que é Arezzo e Schutz, que o Omnichannel já está instalado já há algum tempo, o Omnichannel ele representava 1% da nossa venda, tá? Antes da pandemia. Agora, a nossa venda digital está representando 27%. Olha só. Tá? Então, dentro desses 27%, o grande salto da venda digital foi a venda por WhatsApp. Que 93%, 94% dessa venda é via WhatsApp. Por quê? Que é a nossa leitura, tá? Nossa leitura é que, em primeiro lugar, o WhatsApp, vamos pensar numa diferença da venda digital e da venda virtual. A venda virtual é uma venda que acontece usando uma ferramenta digital, uma tecnologia, só que sem interação humana, no máximo um chatbox. Sem relacionamento, né? Sem relacionamento algum. E quanto uma venda digital, você utiliza uma ferramenta de tecnologia, mas com interação humana, de perguntar, esse tênis tem a forma um pouco maior, o teu tom de pele, sugiro cores mais claras, né? E eu acho que o grande diferencial, principalmente agora, é a chamada última milha, né? O nível, uma vez eu vi uma pesquisa que em São Paulo tem 37% mais alta a conversão das vendas online do que o resto do Brasil, justamente pelo prazo de entrega ser muito mais rápido, porque tem uma concentração dos CDs em São Paulo. Então, essa última milha que a pessoa compra no WhatsApp, por exemplo, com a gente, até meio-dia, a gente entrega no mesmo dia. E depois do meio-dia, a gente entrega em 24 horas. Isso acelera muito, o sentido de urgência. E eu acho que isso está
está acelerando bastante a venda por WhatsApp. E a maior impulsionadora até agora de venda por WhatsApp são as redes sociais. Então, o exemplo que eu posso dizer é que na Arezzo & Schutz a gente tem as nossas redes sociais regionais, Facebook, Instagram, e na Adidas não tem. Então, a participação de Arezzo & Schutz é 27% de venda digital, enquanto na Adidas é 9%. Então, existe aí um gap importante. E aí, a gente começou com o conceito de que vamos se jogar desse penhasco, com a máxima de startup, e vamos aprender durante a queda para não se esborrachar lá embaixo. E a gente começou de uma forma manual, operacional, e durante esse período aí desde que deu o lockdown, antes mesmo de a gente reabrir as lojas, a gente já começou a contratar ferramentas de automação da venda de WhatsApp, onde a gente consegue fazer todo o traqueamento, né, a rastreabilidade do cliente, de onde ele veio, qual a conversão, o envio da lista de transmissão automática para a lista de transmissão, enfim. Então, isso tudo está gerando assim, um desafio muito grande para a gente. A gente está aprendendo todo dia realmente a gente está hoje com 5 projetos rodando em paralelo. Um deles é um projeto piloto também, que eu acho que a gente está muito confiante, que chama o Social Sellers, que a gente começou a contratar algumas influencers para promover o nosso produto. Então, a blogueira vai lá, por exemplo, faz um stories, e aí tem um arraste para cima ali, no stories, que ele postou um tênis da Adidas. Esse tênis é bom para corrida. Aí tem o arraste para cima, que encaminha para o nosso vendedor digital, que faz um atendimento personalizado e pode entregar o produto ou no mesmo dia ou até em 24 horas. Tá? Então, esses impulsionamentos que a gente tem aprendido, e eu acho que o grande ponto aí é o quanto os varejistas vão estar de mente aberta e inquietos para aprender. Porque uma crítica que eu tenho percebido assim, para a nossa classe, eu ainda acho que o Brasil está de férias. Assim, tá? Não só os colaboradores, mas como os empresários, tem muito empresário de férias, sem tomar atitudes difíceis, porque assim, não foi fácil para a gente demitir 78 pessoas, não foi fácil. A gente, na primeira semana, a gente mergulhou em orçamento. Vamos pensar, vamos pesquisar como é que está na China, vamos pegar indicadores de consultoria, quanto que vai impactar, qual período vai ficar fechado. A gente tinha que ter um norte para tomar decisão, sabe? E a partir daquilo ali, a gente começou a tomar decisões, nada fáceis, porém a gente começou a tomar decisões. Então, os lojistas aqui que ainda não conversaram com o shopping, os lojistas aqui que não readequaram o orçamento do ano, não olharam debruçado no seu DRE, no novo DRE, eu acredito que vão ter problemas. Com certeza. E muito legal a tua colocação, Mauro. Inclusive, o que eu visualizo é que tem muito lojista, muito gestor achando que isso de algum momento vai voltar, né? Que as coisas vão continuar como elas eram antes, que elas vão voltar a ser o que eram. Quando, na verdade, inclusive para quem é aluno aí da expertise, sabe muito bem o quanto a gente já vinha preparando e o quanto a gente já vinha falando, inclusive há 3 anos atrás, que a gente já vinha numa transformação, né? Assim, o varejo já não era mais o mesmo, a gente já visualizava que a gente já não tinha mais lojas com fluxo. Então, assim, a gente não estava mais no momento de crise, né? Nós estávamos passando por um processo de transformação que precisava ser realmente revisto nessa operação, a sua forma de atuação, inclusive como o líder atua, como os gestores visualizam as suas lojas, né? Então, acredito que antecipou muita coisa, né? Antecipamos muitas tendências. E eu também visualizo que agora é hora de você atuar muito mais, né? A necessidade de atuar e trabalhar muito mais, porque, né, atuando já não é fácil, né? Imagina agora nesse momento, né? Ô, Ju, em 2018, eu fui para a NRF, que é a maior feira de varejo, né? Que é feita todo janeiro em Nova York. E lá eu fui num evento fora que dizia que o terceiro setor mais disruptado do mundo seria o varejo, né? E uma máxima, a gente que vai com frequência na NRF, a gente fala que nem tudo que é falado na NRF acontece no varejo, mas tudo que acontece no varejo foi uma vez falado na NRF, é verdade. Geralmente. Então, hoje, o que está acontecendo aqui, na verdade, é uma aceleração de toda a tendência que já estava na mesa, né? O omnichannel, o digital, a experiência, a integração dos canais, a gestão humanizada, né? Gestão também, humanizada, né? Customização, experiência do cliente na loja, enfim.
tecnologia embarcada. Então, está acontecendo basicamente tudo que tudo que talvez ia demorar alguns anos para evoluir, talvez vai ser, como a água bateu na bunda, vai ser agora, imediato, né? A gente está vendo aí, eu vi algumas cadeias que levantaram o Omnichannel em 3 semanas, coisa que numa empresa grande levaria talvez 2 anos para levantar. Então, aí que está, talvez, é o ponto de provocação para os varejistas, assim, é o quanto que estão dispostos a arregaçar a manga, aprender, que vai ter que aprender bastante, não tem jeito, não tem outra maneira. Por outro lado, é nesses momentos que o dinheiro muda de mão. Porque se nada muda, nada muda. Vai ficar o dinheiro na mão dos grandes players. Exatamente. Né? Agora é a oportunidade, quem estiver mais preparado para surfar essas oportunidades, agora vai ser o momento, porque com certeza, por exemplo, os shoppings vão estar com vacâncias muito grandes. Posso até dividir já algumas, não sei. Legal, temos lojistas aqui de shoppings, inclusive. Então, por exemplo, aqui em Florianópolis, obviamente, os shoppings mais consolidados sofrem menos, mas, por exemplo, tem alguns shoppings menos consolidados que estão com diversas operações fechadas, mais de 20 de luz apagada no shopping. Itapume chega até a dar uma bad, assim, de você chegar e andar no shopping e já ver isso, sabe, meio que o negócio meio falindo. A gente mesmo fechamos 2 lojas, então é um exemplo, né? Então, com certeza vão surgir oportunidades e eu acho que toda a cadeia do varejo, todos os stakeholders vão ter que começar a repensar um pouco, né? Eu acho que por detrás de toda essa crise mundial, essa pandemia que aconteceu, eu acho que tem um bem maior, desde da parte de, vamos pensar assim, de aquecimento global e da humanização das pessoas, que estavam muito, talvez, fria, mas também até, por exemplo, vamos pensar assim, os industriais. Pô, será que vale a pena eu produzir na China por causa de $1 a menos? Pô, será que não vale a pena eu produzir no México com $1 a mais, mas para equilibrar a parte social e econômica do mundo, na África, né? E, enfim, no Brasil? Então, eu acho que vão ter muitas oportunidades, muitas provocações, principalmente essa cadeia aí dos stakeholders do varejo. Eu acho que vai ter que ter um bom equilíbrio. Eu acho que, por exemplo, principalmente os shoppings não viam um varejista como parceiros e hoje vão ter que ter. A gente está tendo várias reuniões com shoppings e a gente tem a ponta, a gente tem o dado. Então, o shopping não tem o dado. Se ele não se unir ao varejista para entender o consumidor, fazer a leitura do consumidor, ele não vai ter mais, talvez, o negócio dele. Eu vejo hoje um grande desafio das indústrias aí em desovar os estoques, né? De que maneira nós vamos baixar os inventários. Não adianta simplesmente nós, varejistas, falar assim, ó, cancela toda a carteira de pedidos e passa a trolha toda para o industrial e chega lá o industrial passa toda a trolha para o terceirizado da indústria ou ele vai ter que abraçar. E aí não tem jeito, a cadeia não vai andar, né? Então, eu acho que vai ter que ser um pouco de equilíbrio, de repasse. Então, colaboração, né? Total, colaboração em todos os segmentos, né? Porque não adianta, se a gente quiser ser oportunista de só a gente ganhar agora, a cadeia não vai sobreviver, né? Então, vamos pensar o seguinte, por exemplo, a gente tem hoje desovado parte de inventários, por exemplo, de areias e chutes, que eles estão subsidiando uma parte, a gente está com uma margem menor e a gente está mandando embora um pouco isso, porque se chegar toda a rede, os 400, sei lá, franqueados, lojista chegar e falar assim, ó, cancela toda a carteira de pedidos, a Arezzo vai se abraçar num negócio que vai ser um problema também, assim como a Adidas. Então, eu acho que agora é um momento de bastante equilíbrio e conseguir achar formatos para sobreviver esse momento. Funcionam, né? Porque com certeza o formato antigo não vai mais funcionar. Vai ser um novo formato, é um novo varejo. Nossa, muito legal. Inclusive, para quem é aluno aqui da Expertise, gente, olha só, né? Nós terminamos a nossa primeira temporada e nós estávamos justamente, Mauro, falando sobre a história de engajar pessoas, né? O quanto é importante o líder estar atuante, o líder estar envolvido com esse normal e levar para a sua loja a gestão humanizada, né? De colocar realmente as pessoas à frente, de conseguir entender a importância de delegar, de realmente ter processos bem definidos, que foi até pontos que você colocou aqui, e que muitas vezes não adianta você só apagar incêndio, né? Como gestor, como líder, que principalmente acredito que é uma das coisas mais falhas hoje dentro das lojas, né? Aonde as equipes não são engajadas, aonde os gestores ainda atuam de uma forma muito convencional, acreditam ainda naquele velho varejo, nas velhas metodologias, né? E você já entrou em alguns pontos e eu queria que você reforçasse isso para os lojistas, a importância de se readaptar,
de realmente mudar o mindset, né? Você colocou aqui também muito bem a questão da gente ter a inteligência emocional, quanto isso vai fazer parte desse novo processo, quanto a gente precisa estar bem, né? Para conseguir também ajudar e fazer com que a nossa equipe consiga estar engajada aí com as operações. Queria que você reforçasse a importância desses processos, Mauro. Eu sei que tem muito lojista que ainda não conseguiu se adaptar e ainda tem dificuldade em implantar isso dentro das lojas. Eu acho que, assim, primeira coisa, deixando muito claro, quando eu faço as lives, as pessoas acabam imaginando um cenário perfeito, um céu de brigadeiro, como se a gente fosse, assim, um brinco, tá? E a realidade não é bem assim. A realidade, se vocês passassem o dia a dia com a gente, vocês vão ver que às vezes a gente tem um bode na sala, e o nosso desafio é tirar o bode da sala. Agora, a gente está muito claro o que a gente tem que fazer. Então, eu não sou ninguém à frente, nem superior a ninguém, e passo pelas mesmas dificuldades do que talvez todos passam. E muitas vezes eu fiquei muito inseguro durante essa crise, muito inquieto, muito seguro, eu tratando com o meu terapeuta semanalmente, falando assim, como é que pode o melhor ano da história do meu grupo? Levei tanto erro para aprender a fazer o negócio e agora vocês vão mudar do dia para a noite, vocês vão querer reinventar o negócio, disruptar o modelo. Como que eu vou ter essa pegada digital? Como é que eu vou ter essa cabeça aberta? Eu tenho que nascer de novo. Eu sou o cara que eu li o Abílio Diniz, o Michael Klein, né? Agora veio essa galera e lê os unicórnios. Então, aí aprender, né? Com a geração Z, né? Exato. E aí meu terapeuta falou assim, Mauro, você fez isso a vida inteira. Por que você não pode aprender agora outra coisa? E vai deixando a gente mais empoderado, mais confiante. Então, hoje, na minha cabeça, obviamente, ainda sofro com bastante insegurança, mas a minha cabeça é o seguinte, cara, estou pronto para aprender tudo de novo. Por isso que eu falo que é um exercício de humildade novamente, acabou de desconstruir o modelo que a gente aprendeu, esquece e aprende tudo de novo. Então, obviamente, a gente também tem que ter um pouco de consciência do seguinte, a gente vai aprender a jogar tênis com 40 anos? Até vai, mas não como uma criança aprende. A gente vai ser sempre mais duro e mais travado. Então, a gente tem que fazer o quê? Dentro do negócio, talvez trazer pessoas com esse mindset mais atual, que a gente talvez oriente, fique na estratégia, mas quem desça na operação ali vai ser essa pessoa que tenha esse mindset. Então, essas operações do varejo aí agora, então eu posso dividir com vocês algumas situações que a gente já está vivendo. Antes do lockdown, a gente, obviamente, como qualquer empresa, a gente tinha, por exemplo, gerentes sêniores e júniores. Então, gerentes já antigos que entregavam bastante resultados e outros recém-promovidos em lojas pequenas não entregando resultado. Na retomada, durante esse período de lockdown, teve alguns gerentes que participaram da venda digital e outros não. Os que participaram da venda digital voltou com uma performance altamente superior àquele sênior que ficou em contrato de suspensão, justamente pela cultura e o novo mindset de que a gente abriu uma loja com horário reduzido e tem que ficar trepado no celular, trepado na lista de transmissão, acompanhando a jornada digital do cliente. Então, mudou a história. Então, às vezes, aquele gerente que era júnior é o que mais está entregando resultado e aquele sênior talvez não tenha mais fit cultural com o negócio. Talvez ele não serve mais para o novo varejo se ele não se readaptar. Então, a gente fala que é o bola murcha, né? Que é o que já está cansado, que já não tem mais energia, não tem tanta energia, né? Mas aí que tá para nós varejistas, a gente tem que pensar da mesma maneira, porque de repente a gente estava fazendo um negócio e estava tendo destaque, e agora a gente vai ter que ter humildade de chegar assim, não, eu era bola cheia, agora eu vou ter que aprender tudo de novo para voltar a ser bola cheia, porque sozinho eu não vou ser. Exatamente, muito bom. Olha só, temos algumas perguntas aqui, Mauro. A Silvânia Cândido está perguntando aqui. Mauro, o que você acredita que pode ser um diferencial nessa retomada no varejo em São Paulo? Em São Paulo, eu posso dizer que um dos aprendizados que a gente teve é respeitar os protocolos de segurança. Porque no começo, eu confesso para vocês que a gente quis dar aquele jeitinho brasileiro, sabe? Tipo, não podia provar nenhum item. Aí a gente chegou e passou a orientação. Se o cliente quiser provar, dá aquela escondidinha lá, prova lá aquele sapato lá no cantinho, leva lá ali. E o que aconteceu? Chegou no primeiro dia, chegou da polícia na loja. Nossa! Então, assim, e mais do que isso, não só o drama da polícia, mas assim,
hoje, se você tiver um caso de covírus dentro da loja ou um cliente, você vai ficar fechado pelo menos durante uns 5 dias. Eles vão pedir para fazer toda a higienização da loja, todos os protocolos de segurança, exame médico em todos os funcionários para você poder reabrir. Então, recentemente aqui, uma loja da Centauro em Balneário Camboriú ficou fechado não sei quantos dias porque um funcionário teve um caso de Covid. Então, eu acho que o primeiro passo é respeitar os protocolos de segurança. Segundo passo é entender que você não precisa voltar com a mesma equipe que tinha antes. O tráfego ele vai cair assustadoramente. Então, dimensiona o teu time de acordo com essa retomada, porque vai sair caro se você retomar com todo o teu time. Nós já fizemos demissões antes e ainda assim a gente retomou com parcial, tá? Por exemplo, São Paulo, que a gente já usou 60 dias de contrato de suspensão, a gente está voltando praticamente todo o time com 50% de redução, que a gente pode usar a redução de jornada, porque como a gente suspensão não podia fazer mais. E, principalmente, com o novo varejo, que é o digital. Se não voltar, já tinha que estar fazendo, mas eu acho que sempre há tempo de correr atrás. Se não voltar com a pegada digital, ou seja, do Omnichannel, ou seja, da venda por WhatsApp, delivery, a gente está inventando de tudo quanto é lado, Ju. A gente está participando do Delivery Center, de aplicativo de shopping, do Mercado Livre. A gente está dando tiro para tudo quanto é lado para ver onde que vai fazer sentido. Depois a gente vai focar e é onde realmente vai ter mais escala e mais volume que justifique. É integrar todos os canais, né? A gente sempre fala isso para quem aí é aluno da expertise, inclusive para quem aí, não sei se tem alguém que é vendedor que está aqui hoje, mas principalmente para os líderes, a gente sempre fala que hoje você não pode mais ter vendedores, somente vendedores na sua loja, né? Como você falou, você vai ter que reduzir. Então, você vai ter que reduzir, mas você vai precisar ter um time especialista que realmente esteja integrado, que tenha um marketing pessoal bacana, inclusive que esteja também nas redes sociais, né? O quanto isso é importante para esse novo normal, né? O quanto isso... Então, eu vou dividir alguns números para vocês que serve até de ordem de grandeza e até para ilustrar um pouco, tá? No mês de abril, com 21 dias de loja fechada, teve uma vendedora digital, só com venda digital nossa, ela vendeu 150 mil reais. Então, quando que uma loja nossa, a gente trabalha com média de 60 mil cada vendedor. Então, ela vendeu 150 mil praticamente ficando em casa. Então, é começar a desmistificar um pouco alguns conceitos antigos nossos e saber que agora o novo varejo ele vem de uma forma diferente. Sobre essa integração dos canais, é uma coisa que até ano passado eu dei uma palestra sobre tecnologia sobre o Omnichannel. E vou te falar que, para minha surpresa, essa retomada, a integração dos canais não está sendo tão relevante. Porque eu acabei de dizer para vocês que 93%, 94% da nossa venda digital está vindo pelo WhatsApp. Então, a venda pelo WhatsApp ela não necessita integração dos canais, né? Como, por exemplo, um retire na loja ou uma prateleira infinita, que é o que sempre falaram do Omnichannel, né? Então, a venda pelo WhatsApp talvez seja a grande novidade do momento, de que hoje digamos assim, é o grande número para se buscar e é o grande volume que vai justificar para se fazer. E não é simples fazer essa venda pelo WhatsApp. Primeiro, porque a gente precisa dar assistência a todos os clientes. Segundo, que a gente precisa criar um playbook, né? Vamos dizer assim, playbook é a forma mais moderna de dizer, mas é criar o processo, criar o manual da jornada do cliente digital. Vamos rastrear ele, vamos traquear ele, de onde ele veio. Ele veio do Instagram, ele veio do Facebook, não, ele veio da lista de transmissão da loja, do cliente, e começar a entender esse perfil e fazer essa automatização desse processo. Eu acho que conhecer verdadeiramente as pessoas, né? Conhecer verdadeiramente, personalizar, seja atendimento online, seja atendimento físico. E também acredito que conhecer o estilo das pessoas, né? Então, aquela metodologia mais robótica, de posso ajudar, enfim, ela é algo também muito ultrapassado. E eu acredito que o WhatsApp hoje ele funciona muito, mas para quem consegue também estreitar esse relacionamento, de realmente conhecer as pessoas, né? De aprofundar mais, né? No estilo das pessoas, no estilo de compras, né? Eu acredito que isso também é muito importante, né, Mauro? Eu acho que esse é aquele conceito que a gente já tem falado há muito tempo, não só no varejo, mas no mundo, que o dado é o novo petróleo, né? Se você não tiver o dado, você não consegue monetizar ele. E o dado é muito relevante. Eu vejo aí, tem gente dirigindo, né? Tem gente que pega Uber. Até fica uma
uma informação para ilustrar. O Uber, parece que descobriram que ele ainda tinha acesso à nossa localização 1 minuto depois que a gente encerrava a nossa corrida, né? Que era encerrada a corrida. Por quê? Sim. Porque às vezes você botava, sei lá, endereço de Morumbi Shopping. Cara, é muito vago ainda a informação Morumbi Shopping. Agora, depois, na média, depois de 1 minuto, ele sabia se você ia numa alimentação do Outback ou se você ia na companhia atlética treinar. E é ali que está a riqueza do dado. Então, o conceito do Omnichannel, da integração dos canais, é botar o cliente no centro para justamente capturar os dados dele. Então, os dados deles, independente do canal, porque ele foi lá no online, ele comprou uma camisa do Flamengo. Daí ele foi na loja, comprou uma chuteira de futebol. Integrar todos esses dados para monetizar e aí sim fazer ofertas customizadas para ele. Porque, pô, se o cara comprou uma camisa do Flamengo, no tamanho dele, que a gente sabe que é o tamanho dele, ele comprou uma chuteira do tamanho dele, quer dizer que ele joga futebol e torce pro Flamengo. Então eu posso fazer ofertas customizadas para ele. Pô, chegar um short do Flamengo, uma camisa de treino, um meião, é coisa assim que faz, que é a riqueza dos dados. E aí, que hoje é o grande desafio dos varejistas, né? Porque pouquíssimos varejistas estão hoje com a parte de arquitetura organizada, da parte de tecnologia, da parte de integração dos dados e também das próprias marcas, a integração dos canais, porque não adianta a gente ter uma informação avulsa, né? Ele comprou uma camisa do Flamengo e a gente não sabe por quê. De repente ele comprou uma camisa do Flamengo para dar de presente. E ele não torce o Flamengo. Os próprios dados, né? Muitas vezes eles são incompletos, não são atualizados, né? A importância de você realmente dar, você nichar e você ter todas as informações, não só aquelas informações básicas, né? Isso é o que vai realmente fazer a diferença. E você atualizar isso constantemente, né? Estar mais próximo das pessoas, né? Isso vai exigir, além de um mindset digital grande dos varejistas, mas vai exigir investimento, né? Essa consolidação dos dados, essa integração dos dados vai exigir bastante investimento, e investimento, o nome já diz, né? Você bota como CAPEX, você lança como CAPEX na frente para buscar depois. Agora, com certeza, essa é uma das grandes oportunidades dos varejistas, né? Que a gente tem o conhecimento da ponta. Enquanto que, às vezes, o B2B, que é o fabricante, ele não consegue fazer a leitura da ponta, né? Vamos pensar assim, eu vejo grandes companhias, como, por exemplo, Embev, Coca-Cola, Unilever, a dificuldade que eles têm para fazer a leitura da ponta, porque eles são B2B, né? Eles vendem, por exemplo, para Carrefour, para Pão de Açúcar. Então, a gente, como varejista, acaba tendo isso. E eu acho que um outro ponto que é bem interessante de ser falado também, João, um pouco, que eu acho que é um stakeholder importante do sistema, são os shopping centers. Mauro, inclusive você comentou aqui sobre que vocês já estavam fazendo reuniões, né, com os shoppings. Como tem varejistas aqui que eu sei que estão em shoppings, tem inclusive gente aqui que está abrindo loja. Como é que foi isso? Vocês conseguiram uma negociação plausível em relação para esses próximos passos? Eles foram empáticos com as lojas, com o grupo? Como que foi isso? Acho que é bem importante você colocar. Então, vamos lá. Eu, na minha cabeça, vou tentar ser bem objetivo, bem direto, tá? Claro. Para gerar provocações, assim. Na minha cabeça, não me entra quando um lojista vai abrir uma loja nesse momento. Não consigo entender e nada vai fazer me convencer alguém que vai abrir uma loja agora. Porque, assim, vamos pensar assim, mas eu ganhei de graça. Mas o de graça pode sair caro nesse momento agora. Eu agora, se me darem uma loja pronta, de graça, no shopping, eu não quero. Eu não sei o que vai acontecer, o negócio pode ser disruptado, ele pode ser, sei lá, tem uma série de incertezas agora. Mas eu já investi em instalações, fecha, é melhor perder 200 mil agora do que perder 1 milhão depois. Por quê? Porque os valores perderam a coerência, o sentido, a gente não consegue mais criticar. Então vamos pensar o seguinte, uma loja que a luva era, sei lá, 300 mil reais, e agora está 150, é barato? Não sei. Talvez o 300 vire zero, a loja seja de graça e o 150 seja caro. Então, eu acho que assim, uma máxima do mercado financeiro é assim, quando você não consegue fazer a leitura da perspectiva, ele nem compra nem vende, ele fica parado. Então, o momento agora que eu vejo é de ficar estático, na minha opinião. E essa pergunta que você falou, a gente tinha 31 lojas, a gente fechou 2, e sendo que das 29 que ficaram, 25 são em shopping, 4 são em rua. Dos 25 shoppings que a gente procurou
para negociar, nenhum deles negociou para frente, só para agora. Então, a gente entrou com 25 ações de renegociações de locação. Por quê? Porque o shopping também não está conseguindo ter uma visibilidade clara para frente e ele não está querendo sentar lojista a lojista. E fica aqui também uma provocação no seguinte, eu participei de uma live essa semana com vários empreendedores de shoppings e eles falaram que os lojistas satélites e os pequenos são os que mais precisariam de ajuda, só que são os que menos estão pedindo ajuda. Os que menos estão sentando para a mesa de negociação. E as grandes redes, os grandes magazines, as grandes âncoras, estão sentando e apertando bastante eles. Então fica aqui também um ponto de atenção, porque esqueçam os valores que eram praticados antes, porque a gente não sabe mais julgar se ele está caro ou se está barato. A gente vai aprender com a nova retomada, que eu acho que vai ser bem gradativa, uma retomada lenta, e com perda de EBITDA considerável, porque vai ter essa aceleração através de promoção e markdown. Até porque vamos ter que reaprender a conviver com esse momento, né? Mauro, até aí, essa era a minha próxima pergunta, mas eu vou aproveitar a pergunta da Lilian. A Lilian está perguntando aqui, qual a sua percepção sobre as mudanças na forma de consumo? E eu acredito que até para complementar aqui, como é que você visualiza o futuro do varejo ou o futuro desse novo normal? O que você acha que, além das tendências que já antecipamos, o que você acha que tem para vir por aí? Então, essa eu acho que é a pergunta de ouro do momento, né? Que tipo de impactos essa crise que a gente está vivendo vai mudar não só no comportamento do consumidor, mas nos negócios, né? Eu acho que essa é a grande pergunta do momento. O que eu posso dizer, assim, através de algumas pesquisas internacionais aí que a Adidas deu para nós, e a gente teve também da Bain & Company, da Ernst Young, a oportunidade de receber, mas, assim, é que hoje as pessoas... Eu participei também uma do Sebrae semana passada, de alguns industriais aqui de Santa Catarina, que, assim, muita gente olhando só no agora. E o que está vendendo agora? Moletom, confortável, chinelo, é isso que está vendendo. É alguma coisa para casa, porque está todo mundo trancado dentro de casa. Agora a gente tem que olhar lá para frente. Como é que vai vender tá vestido de festa, roupa para festa, para eventos, confraternização, se não está tendo, né? Então, eu acho que dentro dessas pesquisas que eu vi, que setores que tendem a voltar mais fortes, materiais esportivos tendem a retomar com uma força grande, a área de alimentação saudável tende a voltar de uma força grande, e a grande pergunta para quem trabalha com moda é como que volta o consumidor da moda. Normalmente, pós-guerra, que eu acho que a guerra é um trauma muito grande que tem, as pessoas voltam mais minimalista. Né? O Alessandro usa aqui que é o consumidor mais minimalista. Não só do óbvio de usar preto, mas ele é mais austero. Ele não tem mais aquele monte de roupa, aquele monte de produto. Não é tão extravagante, né? Aquela extravagante, porque fica até feio você ser extravagante, sendo num momento de recuperação econômica, onde o teu vizinho, o teu parente está com dificuldades financeiras. Aí você chega com uma bolsa nova, com 3 sapatos novos, enquanto a tua irmã tá desempregada, né? A tua prima, enfim. Então, eu acho que agora o grande momento que eu vejo que as indústrias de moda estão fazendo é o seguinte, que eu queria até dividir com vocês. Legal. Não tentem adivinhar. O que eu estou vendo que as grandes redes estão fazendo? Quebrando as coleções. Então, por exemplo, ao invés de fazer, por exemplo, 2 grandes coleções de verão 1 e verão 2, faz 5. Faz 5 coleções. Como? Cápsula, para sentir. Faz a primeira para entrega de julho e agosto, e aí provavelmente já vai ter que engatar a segunda meio no escuro, mas na terceira você já vai ter pelo menos um cheiro da primeira. Porque eu acho que essa é a grande pergunta, mais uma vez, de ouro do segmento, que é como que vai voltar. E o mercado de moda, e que eu vejo assim que é bem preocupante, o mercado de moda estão com inventários muito altos, só que o produto de moda ele é perecível. Né? Tem validade, né? Ninguém vai usar bota longa em setembro, outubro, novembro, né? No verão, ou produto mais de moda. Então tem que tomar muito cuidado. Tipo, a gente tem feito o que a gente chama de relabel, né? A gente está pegando parte da coleção e continuando para a coleção de verão aí, para entrada. Cara, mas beleza, ali a planilha, o produto aceita. Eu tenho uma opinião pessoal do seguinte, um produto que chegou em abril, por mais que as lojas estão com tráfego baixo, a nossa venda digital ainda não seja tão relevante quanto era antes,
Se ele está lá até em maio ainda, até em agosto ele tem estoque, ele não é nenhum produto best-seller. Ele não vai ficar 2, 3 meses de estoque e ainda sem ser best-seller. Então, a gente vira ele como relabel para verão, mas eu acho que é meio que quase que uma enganação, porque se ele fosse muito bom o produto, ele teria girado. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, tá? E eu acho que esse refresh que a moda sempre faz vender é necessário. A indústria da moda, ela gerou essa necessidade, essa novidade constante, porque as pessoas estão em casa, mas elas estão vendo as tendências da moda, estão comprando nos e-commerce, e ela não vai querer comprar lá em agosto o mesmo produto que já estava disponível no site ou nas lojas que retomaram em abril, em maio. Então, acho que tem grandes desafios de como fazer. Eu acho que tem uma delas é quebrar as grandes coleções, e a outra delas também é fazer talvez um pouco mais colaborativo, chamar talvez os principais clientes, os promotores da marca, para ajudar a participar, dar voz para eles, escutar o que eles querem, o que eles estão sentindo. Talvez seja uma maneira de ter uma assertividade maior. Mauro, e só complementando aí o que você falou agora, que eu acho que vai muito de encontro com muitos lojistas que inclusive estão aqui. E para quem ainda tem resistência em acompanhar calendário de varejo, que ainda é resistente em trabalhar promoções, enfim, e botar esse produto para fora, o que você fala para essa galera, para esse lojista? Normalmente, essa pessoa ela tem uma mentalidade mais old school. Eu me considero old school, porque eu estou há 22 anos nesse negócio. Só que eu quero ser da geração do old school, mas eu não quero ter a cabeça daquela geração que a gente tinha antes. Porque eu sou da época que a gente tinha 2 coleções, verão e inverno, sapato preto e marrom no inverno, e no verão a gente inventava umas corzinhas. Então, o que acontece? Eu acho que assim, não adianta a gente querer fazer o nosso calendário, não adianta a gente falar assim, não, eu vou proteger minha margem, eu não vou liquidar agora. Só que quem manda nisso é o mercado que manda. Não adianta a gente chegar lá, viver numa bolha e achar assim, não, eu não vou liquidar, não vou promover, mas o mercado está liquidando. Isto é, se o mercado está liquidando, você não vai ter sellout, você não vai ter venda. Então, o mercado eu acho que é o grande provedor do calendário de moda. Eu acho que é esse que vai determinar o andamento disso aí. Show. Mauro, olha só, temos aqui mais uma pergunta, inclusive essa pergunta, olha só, Mauro, hoje meu projeto consiste em 5 filiais. Hoje, com a mudança para o emocional, na sua opinião, qual a melhor ferramenta para mensurar excelência em atendimento, no sentido de padronizar? Então, como eu falei para vocês, o nosso negócio é um negócio espalhado, né? A gente tem, então, Santa Catarina, São Paulo e Rio. A gente utiliza uma ferramenta de NPS, né? Para quem não conhece, que chama Net Promoter Score, que é um indicador universal, que principalmente as empresas de tecnologia, banco, montadoras usam. A gente já utiliza, acho que há quase 2 ou 3 anos, que é como é que funciona essa ferramenta. Todo cliente que compra na loja dá uma nota de 0 a 10. Então, esse é o indicador que a gente coloca como variável na nossa equipe comercial, supervisor, gerente, vendedor de loja ganha variável sobre isso, porque basicamente a gente não precisa mais ir para a loja para saber se a equipe comercial está fazendo um bom serviço. O próprio cliente ele tá dando essa nota. Então, é uma ferramenta que a gente chama Track Sale, que é a ferramenta do NPS. Pesquisa de satisfação, né? Que qualquer lojista pode implantar aí na sua operação, né? Temos mais uma perguntinha aqui. A Nicole está perguntando: estou lançando minha marca autoral e pretendo criar um e-commerce. Qual a sua dica? Olha, eu acho que o e-commerce ele é muito mais complexo que todo mundo imagina. A barreira de entrada é muito baixa para você montar um e-commerce. Porém, as pessoas costumam se enganar que o e-commerce não exige CAPEX, né, investimento. Mas se você quiser ter um volume que justifique de venda, você vai ter que gastar muito em marketing digital para gerar muitos leads, seja inbound, outbound, a gente vai ter que gerar muito isso. Eu acho que o grande desafio agora que a gente está aprendendo, que eu acho que o próprio varejo está aprendendo, é a parte de logística. Então, a venda digital pelo WhatsApp está tomando grande relevância. Então, essas grandes redes estão vendendo mais por WhatsApp do que a própria plataforma de e-commerce, porque dá o sentido, como eu falei, da última milha, né? Você vai comprar uma plataforma de e-commerce, vai demorar às vezes uma semana, 10 dias, enquanto você compra pelo WhatsApp e recebe no mesmo dia ou até em 24 horas. E fora isso, o atendimento personalizado. Então, eu acho que tem grandes desafios a plataforma de e-commerce.
eu acho que uma reflexão que coloca-se que as grandes companhias que começaram como e-commerce estão indo para o varejo físico, né? Vamos falar a Amazon, que é a maior referência aí de e-commerce do mundo, talvez, ou junto com a Alibaba, ela comprando redes de lojas físicas justamente para combater não só a logística de CD, mas também com a última milha e experiência do cliente, de integrar os canais. Então, assim, não fiquei muito satisfeito com a minha resposta, mas também não me sinto muito preparado para responder nessa parte de e-commerce, mas com certeza o desafio é muito grande. O quanto isso é complexo, realmente, né? E precisa realmente encontrar bons profissionais que sejam especialistas também no assunto, né? Porque muitas vezes os profissionais ali nesse processo acaba demorando, acaba realmente o processo ele acaba sendo mais demorado, não sai do jeito que precisaria ser, porque tem a questão de envolver sistema, né? Então realmente tem que buscar pessoas bem preparadas e com experiência estejam bem conectados, né, para oferecer o melhor serviço, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Galera, mais uma pergunta, estamos finalizando aqui. Aqui, temos uma última pergunta aqui para o Mauro, sobre o mix de marcas. Qual foi a hora de trocar e trazer Adidas? Muito boa, essa eu também queria saber. Então, como eu falei para vocês um pouco, isso envolveu muito a questão de estratégia, né? A minha história foi muito de baixar a cabeça e trabalhar. Trabalhar. Tipo, igual sabe aquela a mula que baixa a cabeça e trabalha? E aí, mais uma vez, quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, hoje, assim, cara, a coisa que eu mais aprendi na vida, que eu mais divido nas interações que eu tenho, assim, cara, defina o que você quer ser, aonde você quer chegar, porque enquanto isso você não vai ter um caminho bem definido. Então, quando veio a Adidas, ela fez sentido dentro de todos os critérios que a gente acreditava. Eu tinha feito alguns negócios aí, um negócio que tinha dado errado, e aí eu voltei para o varejo e falei, não, vamos focar no varejo, e a gente quer uma marca que gere escalabilidade, que gere um volume, que faça sentido dentro do simples, porque a gente já tinha um tamanho razoável, e com certeza acreditando no modelo e na marca através de um propósito que fosse parecido com o nosso. Aí que veio a Adidas e aí que eu dividi com vocês que a gente conseguiu ter uma performance diferenciada e acabou obviamente, tem que ter um pouco de sorte. Sem sorte, nada acontece na vida grande. Para acontecer algo grande, realmente tem que ter um pouco de sorte. Aí a gente aconteceu num momento onde a Adidas estava querendo fazer o repasse das lojas próprias do Brasil, que eram 32 que ela tinha. E aí ofereceram para a gente ter os melhores indicadores do negócio na atualidade lá em 2017, final de 2017. Show. Mauro, e para finalizar, quando você acha que vamos voltar a ter históricos positivos? Qual que é a tua visão em relação a isso? Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Mas assim, é muito engraçado essa pergunta, porque amanhã às 11 da manhã eu tenho uma reunião com o meu CFO, que é sobre criticar o orçamento de 2021. Porque antes de as premissas, eu faço questão sempre de eu ir atrás. Então, antes de definir uma premissa, o Mauro não acorda assim e fala, não, em 2021 nós vamos vender 10% menos. Não é assim. Então, eu desgasto bastante, interajo bastante. Por exemplo, hoje eu fiz uma mentoria, eu recebi mentoria hoje e amanhã eu dou mentoria para outra pessoa. Então, assim, eu interajo bastante, não só através de mentoria, mas como parceiros de negócio, porque a gente vai pegando um pouco de informação aqui e acolá. Inclusive, aqui na live de hoje, aqui tem o meu brother aqui, ó, varejista do Rio, não sei se ele saiu, Leonardo Sobral, que eu troco muito com ele. Ele estava aqui até agora, estava vendo foto. Que, assim, a gente vai pegando sentimentos, porque, pô, o cara Fala, tá lá meu no amigo! Rio. Fala, Leozinho, beijo grande. Então, assim, pô, como é que a gente vai pegando sentimentos? Pô, o cara tá lá no Rio, o cara é carioca, eu tô aqui, eu preciso de mais informações, não só da economia, não só dos grandes varejistas. Então, dividindo com vocês especificamente, já que eu falei do Rio de Janeiro, a gente, pro orçamento de 2021, o que a gente fez? A gente pegou o orçamento de 2020, que a gente estava construído, que a gente fez lá em 2019, e desconstruiu ele, né? Porque deu a pandemia, eu falei para vocês que a gente reviu. Então, mas só que a gente pegou esse antigo 2020 e projetamos para 2021. O quê? Rio de Janeiro, menos 10%, São Paulo, menos 7% e Santa Catarina, menos 5%. Referente ao 2020. Então, a gente acredita que
E em 2021 vai ser ainda pior do que a gente achava que ia ser o 2020. E principalmente o Rio de Janeiro, que é uma leitura que a gente fez, que pode ser que sim, pode ser que não, mas aí a grande desafio nosso e a dica que eu posso colocar é o seguinte, cara, começou a entrar no ano, começa a olhar o orçamento semana a semana. Que essas previsões, uma coisa que a gente tem certeza é que não vai ser na vírgula. Talvez não seja menos 10, talvez seja menos 15, ou talvez seja menos 5, e a gente tem que ir acompanhando e ajustando perante isso, porque a gente, esse momento, como é novo, quebrou a base histórica, né? Quebrou a base histórica para a gente conseguir fazer um planejamento eficiente. E a importância de trabalhar com cenários, né? Acho que isso também é muito importante. Então, assim, para quem ainda está esperando que tudo volte ao normal, galera, não vai voltar. A gente precisa se preparar, se adaptar a tudo isso que está acontecendo. E com certeza trabalhar com planejamento estratégico voltado aí a cenários, né? Esse Mauro, negócio, Ju, do cenário de uma forma bem, digamos assim, simplista, e eu acho que bem, vamos pensar assim, a linguagem raiz, é assim, ó, tudo que é empírico acaba a discussão. Mas se eu falar assim, ó, Ju, o consumidor voltou simpático, acabou a discussão. Você pode fazer um monte de argumento e eu vou continuar falando que é simpático. Agora, se eu der um número, uma métrica, para falar assim, não, ó, o consumidor voltou simpático porque na avaliação de pesquisa tá isso, é diferente. Então, ser orientado por número, por dados, eu acho que deixa a decisão mais coerente e sai da análise empírica. Então, esse cenário, eu acho que esse é o grande desafio, é desenhar os cenários para ser o norte das decisões. Deixar o achismo de lado, né? E contra números não há argumentos, né? Isso aí, muito bom. Ô, Mauro, eu quero que você deixe uma mensagem aí para a gente finalizar. Quero agradecer muito em nome da Expertise, em nome da nossa comunidade, essa troca. Você nem sabe o quanto eu quis que você estivesse na nossa mesa, né? Participando, eu sei o quanto você agrega, o quanto você incentiva e o quanto você tem a agregar aí para os nossos lojistas, gerentes, né? Donos de loja. E eu queria que você deixasse uma mensagem em relação à importância, né, desse momento de se preparar. A gente terminou aí uma temporada para quem é aluno, e nós falamos muito dessa questão da liderança 4.0, né, dessa história de a gente realmente mudar o nosso mindset, de a gente começar a atuar de uma forma mais estratégica, de uma forma mais humanizada, de a gente preparar o nosso time, né, de ter pessoas aí realmente que possam caminhar junto, né? Eu acho que você falou muitas vezes aqui a questão de você ter um foco alinhado a um propósito, né? Então, acho que isso também é muito importante. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para essa galera, que eu acho que vai ser muito importante. Uma mensagem final aí, enfim. Vamos lá. Eu falei já um pouquinho do cheiro, do que eu penso, né, dos desafios que a gente tem, mas eu acho que, mais uma vez, quem me conhece bem, eu sou bem direto e bem provocativo, tá? Eu acho que, nesse momento, para quem é monótono, não é o lugar estar no varejo. Quem quer paz, quem quer tranquilidade, quem quer estabilidade, cai fora do varejo. É um momento que o nosso negócio está sendo disruptado, é um momento para a pessoa inquieta, para a pessoa humilde, para a pessoa que tem um mindset novo de aprendizado. Esse é o momento. E aí, qual que é o prêmio? O prêmio eu vejo que é isso, porque aquele cara que estava, aquela empresa que estava consolidada, grande, vai ser disruptada se não for atualizada. E alguns exemplos bem básicos que eu vou soltar, eu acho que quase todo mundo deve saber. A Nokia tinha quase 60% dos smartphones, quer dizer, de celulares do mundo. Quase 60%, mas imagina a economia de celulares do mundo, quase 60%. Ela teve a primeira oportunidade, a primeira tecnologia de smartphone, e ela não lançou porque não acreditava. A Kodak era a líder absoluta e teve a primeira tecnologia de câmera digital. Ela nunca imaginou que ia ser só câmera digital. Então, assim, é ali que muda. É aqui que, nesse momento, quando disrupta o modelo, é que tem as oportunidades. Então, eu acho a grande frase que eu queria fechar é o seguinte: para quem é monótono, não é o lugar de estar no varejo agora. Agora é para a pessoa que realmente vai estar com a energia e com o gás e com o apetite para aprender e construir, talvez, valor ao seu negócio. Muito legal, Mauro. Inclusive, é aquela história, a gente tem que ser sem anestesia, né? Direto, e é o que realmente tem que fazer sentido, é o que a gente sempre fala. A gente tem que falar o que realmente importa, o que faz sentido,
E é isso aí, queria agradecer aí mais uma vez a sua participação, foi muito bacana ter você aqui com a gente, e tem um monte de gente aí falando, né, já colocando o quanto foi bacana, enfim. Então, quero agradecer muito, vamos fazer uma foto aí, galera, para quem está com a câmera aberta, para a gente deixar memorável esse momento que a gente teve aí com o Mauro. Ô, Ju, tenta sair da apresentação ali, que daí aparece a galera na tela. Tá, peraí. Rápido que a galera tá vazando. Acho que isso aí. Deu. Ô, Ju. Oi. Queria deixar minhas redes sociais aqui, Mauro Nomura, o Instagram, que eu compartilho bastante conteúdo e desafios do nosso negócio. O meu LinkedIn também, Mauro Nomura, que a gente acaba participando bastante, tá bom? Show. Inclusive, Mauro, depois você me manda aí, eu tava esquecendo já, o teu endereço aí no WhatsApp, que a gente tem um presente aí para mandar entregar para você, tá bom? Opa, obrigado. Valeu, galera! Tamo junto, hein? Comunidade Expertise!